E aí, pessoal, aqui é a Gai Gaia e estamos hoje para falar sobre os episódios de Rick e Morty. Vamos falar primeiro do primeiro e, se der tempo, a gente fala do segundo. A gente fala em Da outro temporada vídeo. 5. Temporada zero. Vamos criar uma nova temporada. Quem tá aqui Perfeito. comigo é Sirius. Olá, pessoas, e eu estou horrorizado, completamente horrorizado com o que pode existir no Twitter. Uau, No nem. Twitch, quer dizer. O poder da cantoria. É quase como Rick e Sim. Morty. Vamos primeiro falar sobre o primeiro episódio da quinta temporada. Eu acho que eu fui uma das poucas Então, pessoas do nosso grupo que gostou do episódio. É. Tipo, sim, eu gostei. Eu é. achei, tipo, eu achei ok, melhor dizendo. Eu não achei, meu Deus do céu, que episódio bom. Eu achei ok, isso foi um Eu episódio. tenho que avisar. A gente tá fazendo essa live junto no Twitch. Então, se você me seguir twitch.tv/gaigaia, você pode ver também e participar da live ao vivo com a gente e talvez me ouvir cantar. E eu tô colocando um joguinho no fundo porque as pessoas pediram, tipo, que tivesse mais movimentação. Normalmente a galera gosta quando tem um joguinho no fundo. Então, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, me diga se você gosta do joguinho no fundo. Mas, como a gente resume esse episódio? O episódio 1. O episódio 1. Bem, é o episódio em que nós conhecemos um pouco mais do passado do Rick. Em que, aparentemente, em algum momento da história, ele tinha realmente um arqui-inimigo que ele meio que tinha deixado de lado. E esse Sim. arqui-inimigo volta de uma forma bizarra. O episódio ele começa já de uma forma muito interessante. Que é o Rick perdendo, né? Morrendo, Sim, perdendo. E verdade. ele é salvo pelo Morty. O Morty ele teve um arco de personagem muito interessante, que ele deixou de ser um bostão para ser alguém extremamente competente, entre aspas, vulgo Batalha das Colheres, que a gente vai falar depois. Mas ele se torna alguém extremamente competente, capaz até de salvar o Rick. Então é muito interessante isso. Esse arco, esse desenvolvimento dos personagens, nós já vimos isso na quarta temporada, mas agora, e esse episódio especificamente, ele mostra um Morty completamente competente, até mesmo para cometer um genocídio de outra dimensão. Que não foi 100% funcional, mas ainda assim é impressionante. E aí, na hora que ele ia morrer, o Morty ele consegue pousar a nave nas águas. Isso é o grande problema, porque quando pousa a nave nas águas, o arqui-inimigo de Rick aparece, que é basicamente um Aquaman extremamente afeminado e exótico. Muito estranho. Qual é o nome dele? Mundus? Não. Não, é um nome tão esquecível que eu realmente esqueci. Caralho, a gente não pode esquecer. Qual é o nome do maluco? Qual o nome dele, maluco? Rick Arch Enemy Name. Qual é o nome dele? Não aparece na internet? Sério? 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 Nemesis. Não aparece. Ah, Muito bem, é o maluco. Mister Nimbus. Mister Nimbus. Nimbus. Nimbus é o nome dele. Senhor Nimbus. E o que acontece ah, é muito bizarro que este seja o arqui-inimigo dele. Eu achava que no final do episódio ele ia mostrar que era literalmente uma criatura cósmica. E ele não é. Ele é forte, mas. Eu não sei até onde vai o poder dele, entendeu? Mas a Sim. gente fala mais um pouco disso no final. Porque o cerne desse episódio é que ele fala com a Jéssica, a ruiva. O Morty fala com a Jéssica. Sim. Ela marca de ir na casa dele. Logo quando eles perdem no começo, eles estavam pra cair na Terra e morrer. É, E o Morty resolve, tipo, abrir o coração dele no último instante e conversar com Jessica. sim. E tipo, ele, não tem nada a perder, vou chamar ela pra sair. E aí ela aceita ir na casa dele, eles sobrevivem e eles vão ver um filme e basicamente se pegar enquanto se vê no Netflix. Só que toda hora Morty é interrompido disso porque ele tem que pegar vinho para o Mister Nimbus, que foi na casa do Rick comer, porque eles têm que fazer as pazes e fazer um contrato de amizade, um contrato de um Não é nem de armistício. amizade, é exatamente, é uma trégua. Senão ele vai perseguir o Rick. E Rick, obviamente, respeita ou teme esse cara. Depois ele tenta dizer que não, ele é só uma piada, não sei o quê. Mas não é bem assim, não. Pra mim é demonstrado que ele tem algum temor desse cara. Realmente, talvez seja o arqui-inimigo de Rick. Sim. O que é engraçado pra porra. Porque ele é só um Aquaman. Ele é literalmente um Aquaman afeminado que controla a polícia dançando.
tentam chamar a polícia pra prendê-lo, ele controla a polícia dançando. Então, tipo, eu gostei muito das premissas, eu gostei muito das questões. E o que acontece é que Morty, Rick, ele coloca vinho numa dimensão onde o tempo na dimensão corre muito mais rápido. Ele coloca o vinho pra envelhecer lá, pra poder oferecer pro Nimbus. E aí nessa dimensão é que tem uns cachorros, e que toda vez que o Morty vai pra lá, ele acaba batendo nos cachorros e matando os cachorros antropóides, e começa a criar toda uma cultura que existe pra confrontar o garoto que vem do espaço, o garoto que vem de outra dimensão. Isso vai ficando cada vez mais complexo ao ponto de que cria toda uma paródia de Game of Thrones. Os cachorros estão que estão lá, e tem um golpe de estado do mago cachorro pra tomar isso. Só que na verdade o mago cachorro percebe que era tudo verdade, o garoto era real, ele estava errado. E no final, essas criaturas se tornam tão avançadas que metem o cacete em Morty e no Rick, que também vai pra lá. Espancam todo mundo. E eles são salvos pelo Mr. Nimbus, que vai lá dançando e começa a invocar literalmente baleias do espaço. E eu fiquei pensando, cara, eles são tão avançados que baleias do espaço não vão fazer nada contra eles. Ele invoca a tsunami e depois baleias. Ele literalmente invoca uma tsunami do espaço. Então eu acho que, sei lá, o poder dele é criar problemas cósmicos ligados à água. Porque ele derrotou uma entidades cósmicas que prontamente derrubaram o Rick. Uhum. Então ele é monstruosamente poderoso. Qual é o poder dele eu não tenho certeza, mas ele é monstruosamente poderoso. O Nimbus. E termina o episódio com o Rick sendo pancado pelo Nimbus porque o Rick já estava procurando o ponto fraco dele. Que era uma concha. Uma concha. E aí, muitas pessoas falaram que esse episódio era extremamente aleatório, não tem nada a ver com as temáticas que vem até então sendo passados em Rick e Morty. E o que eu vi, que foi no canal do Game Theory, do Cinema Theory, sei lá, é que ele mostrou que, na verdade, esse cara, que é o Matt, ele comenta que sempre existe uma temática central nos primeiros episódios das temporadas. E esses primeiros episódios, eles levantam uma tese que vai ser trabalhada pelo resto da temporada. E essa temporada seria sobre como Rick ele estava se tornando um personagem secundário em sua própria história. E que ele iria caminhar para se afastar de todo mundo, para dizer que não, ele é o fodão, ele é o principal. E isso é demonstrado porque tem várias ideias de personagens que seriam secundários ganhando um poder incrível, que é o próprio Morty. Ele fica muito mais poderoso, ele está muito mais poderoso agora nessa temporada. Ele consegue praticamente cometer genocídio daquela raça de cachorros, mas não faz completamente. Porque ele rouba também as coisas do Rick, né? Ele rouba. Mas o Rock, o Morty original, não conseguia nem atirar no joelho de um homem inseto. Você lembra disso? Verdade. Então, ele mudou muito. Existe uma teoria de que todos os Ricks foram mortos no passado. Que basicamente Morty é o Rick velho. Então, é possível que tudo isso faça parte da transformação. Teve um especial que literalmente quase comprova isso, que é um especial japonês de Rick e Morty, que é um episódio de 5 minutos em japonês para a televisão japonesa que tem no YouTube, que mostra mais ou menos como se fosse o Morty virando um Rick. É bem interessante essa ideia. Tem também a outra colocação do primeiro episódio de Rick e Morty, que é enfiar aquela semente de inteligente na bunda, e que o Morty ele começa a babar por causa da semente. E o que é demonstrado é que, tipo, é muito provável que o Rick ele tenha ficado sempre tomando essa semente e que talvez ele seja um Morty no futuro. Então, essa é uma das teorias mais antigas de Rick e Morty e que mais estão caminhando para uma comprovação? Interrogação. Acho que não, porque, tipo, é sabido que justamente o Morty é neto do Rick. Seria muito. Tipo, realmente eles falam que eles não gostam de coisa de viagem no tempo. Eu não acho que eles vão dar esse plot twist que é um completo paradoxo absurdo, assim, não. Seria uma boa forma, mas perceba que eles constroem a série inteira falando que eles não gostam de paradoxos. Não gostam de viagem no tempo. Seria muito interessante.
seria engraçado pra caralho. Uma forma de terminar. Tipo, eu imagino isso como o final da série, né? É uma forma de terminar a série colocando literalmente a série num paradoxo. Seria muito estranho. Eu Alguns acho que poderiam isso seria dizer estranho que demais. destruiria a série, mas eu não sei. Faz parte de Rick e Morty esse tipo de maluquice também. Ia ser muito interessante. Mas não sei. A série vai ter pelo menos 7 temporadas. Que é o que foi contratado. Então, tem no mínimo mais 2 temporadas depois disso. Bom. Agora, sobre o primeiro. Eu estava muito preocupado de essa ser a última temporada, porque normalmente toda começo de temporada tem aquele momento babaca que eles ficam falando, tipo, Rick e Morty 100 vezes, ou tipo, ele quebra a quarta parede e fala pra o público, fala, isso aí galera, esse foi o primeiro episódio, vamos lá, próxima temporada Rick e Morty, normalmente tem esse momento, e essa não teve, por isso que eu até fiquei com medo, será que essa já é a última? Aí você falou, não, tem 7, ok. Eu não tenho certeza. Tipo, eu não lembro se todas fazem isso. Na primeira, sim. Na terceira, sim. Na A segunda segunda, também faz. eu não lembro da segunda. A segunda também faz, eu não lembro da quarta. Depois eu tenho que rever. Da quarta, nem lembro qual foi o primeiro episódio da quarta temporada. É. Não foi o da terceira que foi incrível, que foi o episódio que. Da Cidadela, sim. É talvez o melhor episódio. Sim. Talvez o Até, melhor até a episódio. animação é diferente aquele episódio. Aquele episódio. Que ele tá dentro do peido virtual. Sim. É incrível. Então, tipo, até hoje eu considero esse como o melhor episódio de Rick e Morty. Se bem que tem os contos da Cidadela que também é maravilhoso, que é quando o Morte maligno toma a cidade. Ah, pra mim ainda não se compara a esse. Esse pra mim tá muito O acima. peido virtual eu ri muito. Esse foi um episódio que Fantástico. eu vi várias vezes e ri várias vezes. Mas sobre o primeiro episódio dessa nova temporada, voltando ao que o Matt falou, é que sempre tem uma temática que vai ser trabalhada ao longo da temporada inteira. Eu não sei quanto a isso. Mas é uma premissa boa. O que ele propôs é que o Rick, ele vai sempre que essa temporada ia focar num Rick que estava se tornando um personagem secundário em sua própria história e que, para se reafirmar, ele iria se afastar de todo mundo. Essa é a premissa. É isso que ele estava propondo. Ou ele ia se afastar com todo mundo, ou ele ia aceitar que é só um secundário. Oi? Eu vejo de tal maneira. Se for realmente seguir um tema, eu acho que é um tema de dar uma humanização de Rick. Porque no primeiro episódio mostra ele, tipo, o passado dele com aquele cara com peixe. No segundo episódio mostra várias vezes a gente não falou do segundo episódio. Ele se apegando à família. E outra coisa, nos 2 episódios citam a mulher dele. Sim, a mulher original dele. A não original não, é a mulher dele. Sim. É a original, porque ele teve tantas outras mulheres. Sim, mas a mãe da Beth. A mãe da Beth. Eu não sei, cara, porque a base da teoria dele se fundamenta na ideia de que esses episódios eles têm um monólogo. E normalmente todos os episódios têm algum monólogo. Os primeiros episódios têm algum monólogo que parece meio fora de lugar. E o desse episódio foi o da garota do espaço. Foi o da Ruiva. E ela faz todo um monólogo de como ela ganhou consciência e se reconstruiu como personagem importante. Essa é a sustentação da tese. A gente vai ter que esperar pra ver. Mas até a gente vai falar depois do segundo episódio, mas até o segundo episódio mostra um pouco de como é irrelevante as disputas que nos são apresentadas. E como, de certa forma, todo mundo é secundário. Por apenas um passo de mágica, tudo que era principal se torna secundário. Então, esse ponto ainda está em voga. Ainda é algo a ser pensado e discutido. O que você acha? Faz sentido, mas ainda, pra mim ainda tá mais a ver com essa questão da humanização do Rick. Porque, como eu falei, todos esses momentos de abertura que 2 episódios consecutivos de Rick demonstrando abertura, pra mim é completamente fora de tom, e 2 episódios consecutivos falando da mulher dele. Mas no primeiro ele não teve abertura, só foi apresentado e ele se recusou a se abrir. No segundo, todos que se abriram morreram. Ainda assim, ele vacilou. Ele vacilou aquele momento lá com mas ele vacilou várias vezes. Também. Ele não se abriu. Ele vacilou também no episódio da privada. Ele vacilou no episódio do Homem Só que são 2 episódios seguidos ele vacilando. Mas é diferente. O seu argumento é de que
E novamente, nos 2 episódios, fala da mulher dele. Não, da mulher sim, eu tenho certeza. Eu acredito fortemente que a mulher vai aparecer. Ou vai ter uma discussão mais séria sobre a mulher dele. Agora, sobre ele se abrir, abre muito espaço pra ele fugir de vez. E voltar a ser. E que, tipo, a proposta dele é que a sexta temporada, ou a sétima, que essa vai ser o ponto de ruptura entre o Rick e o Morty, e ele vai ir solo, o Rick, ou que isso vai dar abertura pra que a sexta temporada seja isso. Entendeu? Ou que a sétima seja isso. Ele está. Isso é uma plausibilidade, porque ele está sonando cada vez mais secundário na família. Até o Jerry está tendo mais força em cima do, do Rick, entendeu? Ele está sonando cada vez com menos. Tipo, um dos caminhos seria ele se abrir e aceitar a família. Só que eu não acho que ele tá nesse ponto ainda. Eu não sei, como o Beth falou, tipo, ele se preocupa tanto com a família que ele se deu o trabalho de ficar criando decoys. Mas de certa forma também é se preocupar consigo mesmo. Não é? Talvez. É uma ideia Também maravilhosa. sim, mas tipo, se fosse só consigo mesmo, ele não teria que se preocupar com tantas minúcias de detalhes dos clones. Não precisaria ter. É um pouco de cada. Entendeu? E tanto que ele Mas. admite isso quando o Beth fala, se você realmente não se importasse, não precisaria fazer esse monte de clones. Ele é. Acho que realmente no fundo, me importa. É. Mas é isso. Isso foi o primeiro episódio. Mais alguma coisa a declarar? Acho que não. Então, aqui foi a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou! Falou.